o vídeo de hoje é como eu conheci o Bruno. Gente, então, como eu conheci o Bruno? Eu morava em Sabinópolis, né? E me mudei para Vespasiano no ano de 2021. 2021, dia 9 de janeiro, eu mudei para cá, né? Só que antes, né, tem toda uma introdução. Eu não queria vir de jeito nenhum. E aí, a prima do Bruno, ao ver que eu não queria vir, ela disse que tinha um rapaz aqui, né, que poderia me ajudar a firmar no ministério, né, uma pessoa mesmo, um jovem, para poder eu enturmar, né, já que eu vim para um lugar que eu não conhecia ninguém. E aí, aqui, o Bruno iria me ajudar. Então, ela ligou para ele. Naquela hora que ela falou sobre o Bruno, meu coração já ficou tudo, sabe? Batendo forte, como se eu já soubesse que o... Então, gente, tudo que eu falar pra vocês aqui nesse vídeo, eu quero dizer pra vocês que foi o que eu vivi, tá? Eu vivi. E aí, ela disse que o Bruno iria me ajudar, né? Então, eu falei, então tá bom, né? O Bruno vai me ajudar. E aí, eu fiquei muito feliz quando ela falou esse nome Bruno, porque, não sei, mas eu senti que alguma coisa diferente ia acontecer, sabe? E aí, na hora que ligaram pra ele, ele tá assim. Aí ela começou a falar de mim, né? Que eu canto, que eu prego e tudo mais. Começou a falar de mim, né? Fazer minha propaganda, meu merchan e tal. E aí, no momento que ela tava ali vendendo meu peixe, ele falou: ela canta, ela prega, mas vem cá, ela é solteira? Gente, eu nunca esqueço desse dia. Não foi o dia que marcou assim. Falei, é ele. E quando eu conto essa história, gente, todo mundo fica assim, nossa, que fofo. Mas foi exatamente assim que aconteceu, tudo que aconteceu. E aí, né, ela falou assim que eu era solteira. Aí, beleza. Eu chamei no WhatsApp, né, vou abreviar porque os minutos passam rápido. Eu chamei no WhatsApp e aí no dia seguinte eu cheguei na cidade, cheguei aqui em Vespasiano. E ele tava numa festa de aniversário. E aí assim que ele acabou a festa de aniversário, ele foi, passou lá em casa. Aí ele bateu no portão e falou assim, Cleito, tá aí? Aí eu fui lá abrir, né, morrendo de medo. Mas eu falei, não, meu padrasto não está em casa. Aí eu, é Bruno. Aí ele, sim, você é a Júlia? Eu falei, eu sou a Júlia. Entra aí e tal. Aí ele entrou. Aí na hora que ele entrou, né, a minha mãe pegou o celular e começou lá. Mostrei eu pregando, sabe? Tipo assim, gente, ela já queria que eu casasse, sabe? Eu queria que eu já saísse de casa. Aí tá. Ela começou a vender meu peixe lá, né? Meu irmão pegou queijo, que a gente trouxe bastante queijo pra cá quando a gente veio. Aí ele pegou o queijo, foi lá servir o Bruno, tratou o Bruno mó bem. E aí, gente, todo mundo tratando ele bem, tudo mais, e pá. E aí eu louca, já apaixonada com aquele furião na barriga, né? E toda nhenhenhê. Assim que ele foi embora, né? Ele falou assim, olha, eu tenho que ir embora porque eu vou pro monte. E assim, detalhe, o Bruno, quando eu conheci ele, no dia que eu conheci ele tava careca, ele tava de propósito de careca, sabe? Ele raspou o cabelo. E na hora que eu vi ele no portão, aquela careca brilhando, eu falei, gente, é ele. Ele é o varão, ele é ele. Aí tá. Ele falou comigo que tinha que ir embora porque ele ia pro monte. Eu falei, beleza, tranquilo. Aí ele foi embora, né? E ali eu perguntei pra ele quais dias tinha culto na igreja dele, porque eu queria ir, né? Já que eu tava desigrejada, né? Não conhecia nada aqui. E aí eu falei pra ele me apresentar. Aí, beleza, gente. Ele foi me apresentar, marcou o culto, eu fui. Acendi a luz porque tava muito escuro. Mas, enfim. Aí, né, eu perguntei pra ele quais eram os dias de culto e tudo mais. E aí ele foi lá, me falou, né? E no dia que tinha culto, ele foi lá e me buscou lá em casa pra me levar na igreja, né? Porque eu não sabia como que funcionava. Aí ele me buscou e tal, a gente foi pro culto junto. Nossa, foi muito bom e tal. Aí eu já gostei tanto da igreja logo de cara que eu queria unir, né? E eu não conhecia outras igrejas aqui, né? Então eu queria logo unir. Aí foi lá, a gente foi embora, né? E aí quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem pra ele, pedindo pra ele pra me levar pro monte junto com ele, né? Porque eu queria muito ir pro monte, tava sentindo muita falta de ir pro monte. Aí ele falou assim que não podia, porque no monte ia só os homens da igreja. Falei, ixi, só os homens, então tá bom, então vou. Aí ele ia lá em casa e tudo mais. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou chamar esse menino pra orar comigo.
Aí, beleza. Eu falei, quero que ele ore comigo. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei assim, olha, eu tô apaixonada por você. E eu queria muito que você orasse comigo. Pra gente namorar. Se for de Deus, a gente namora. O que você acha? Gente, isso tinha o quê? Tinha uma semana que eu tava aqui, quando eu já pedi pra ele orar comigo. E aí ele falou assim, nossa, então, eu acabei de sair de um relacionamento, tô sofrendo muito ainda e tal. Tinha o quê? 3 meses que ele tava solteiro. E aí eu falei, ele tava sofrendo muito por causa da ex dele, né? Aí ele falou assim que não queria nada, não queria, sabe, se relacionar com ninguém, devido a esse sofrimento que ele estava passando. Só que eu queria muito, gente. Eu falei, vamos orar então, pá, eu respeito a sua opinião, mas vamos orar. Se não for de Deus, a gente não namora, a gente segue a vida, mas vamos orar. Aí ele, tá bom, vamos orar então. Fizemos o propósito de 21 dias em oração. E eu queria muito, como eu disse pra vocês, eu queria muito que a gente namorasse, né? Só que ele tava sofrendo. Então eu falei com ele, olha, vamos orar e tal, eu te ajudo em oração e tudo mais. E se não for de Deus, a gente deixa isso pra lá, isso morre. Aí ele concordou, a gente orou 21 dias. Aí beleza. Nesse processo de 21 dias, quando deu 7 dias, Deus confirmou pra ele, né? Deus confirmou pra ele que eu era a esposa dele, né? No monte mesmo, lá junto com os homens que iam, né? O pastor dele e tudo mais. Deus confirmou que era eu, a esposa dele. Só que pra mim, Deus já tinha confirmado há muito tempo. Só que quando ele falou assim, olha, Deus confirmou pra mim, eu fiquei um pouco assim, Deus confirmou pra ele, e agora? Não vou querer, não vou querer, não vou querer. E comecei a dar pra trás, né? Só que Deus já tinha confirmado pra ele, né? Só que eu falei assim, não, vamos esperar os 21 dias. Aí, beleza. Eu falei, vamos continuar a oração. Aí Deus confirmou pra mim, com mais ou menos 14 dias, Deus orou pra mim, confirmou pra mim que era ele, né? E aquilo, gente, o sentimento só aumentando, só aumentando, só aumentando. Aí eu falei, ai, gente, esse menino é de Deus pra minha vida. Só que eu falei com ele assim, falei, olha, o negócio é o seguinte, eu não quero, eu não quero ficar, eu não quero namorar muito tempo. Meu negócio eu quero casar, entendeu? Porque eu não quero cair em pecado. Então, assim, a gente vai casar. E ali eu determinei que se fosse de Deus, se Deus tivesse casamento pra mim, pra ele, que até agosto a gente ia casar. Aí, né, ele me pediu em namoro e tudo mais. Na verdade, não, mentira. Ele tava me enrolando, e aí eu falei assim, Bruno, a gente quer namorar? Ele falou assim, que queria. Aí eu fui, chamei meus pais, sentei todo mundo na mesa, mandei ele comprar uma pizza. Na hora que ele voltou, todo mundo tava... Aí foi isso, né? Sentei todo mundo na mesa. Quando ele voltou, já tava todo mundo sentado na mesa. Aí, beleza. Ele, tipo, ficou assim, né? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Tadinho, chegou com a pizza, colocou em cima da mesa. Aí eu falei, mãe, o Bruno quer conversar com você. Já tinha conversado com ela, já tinha conversado com meu pai. Eles já tinham liberado, né? Já tinham abençoado. Só que eu queria que ele tivesse a ousadia de conversar com os meus pais, né? E aí ele foi e ficou tipo, meu Deus, o que eu faço? Aí minha mãe começou a perguntar pra ele, Bruno, você quer namorar com a Júlia? O que tá acontecendo? Vocês estão tal, tal. Aí ele, sim, eu quero namorar com ela. Aí, beleza, começamos a namorar a partir dali, com a bênção dos meus pais. Ele me deu uma aliança e tudo mais, né? Só que eu não falei do primeiro beijo, gente, mas não vou falar do primeiro beijo aqui, não. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando do meu primeiro beijo com ele. Mas, enfim. Aí, gente, a gente foi, começou a namorar, noivamos. Aí, gente, deixa eu contar pra vocês. Beleza, né? Ele foi lá, pediu minha mão. Aí nós namoramos por alguns meses. Eu falei pra ele, Bruno, eu não vou ficar namorando muito tempo, velho. Eu quero casar. Aí, beleza. Ele falou, então tá bom. Então vamos noivar. Aí ele me pediu em noivado. Falou, vamos noivar. Eu falei, tá bom. Aí ele conversou com meu pai e falou assim, olha, eu quero noivar com a Júlia, porque eu quero casar com ela. Aí a gente noivou em março, se eu não me engano. E, gente, a gente não tinha condição nenhuma de noivar, sabe? Porque ele não estava trabalhando e eu também não. Só que aí eu fiz prova com Deus. Falei, Deus, o Senhor tem casamento pra mim e pro Bruno. Até dia 25 desse mês, a gente vai começar a trabalhar. Um de nós dois vai começar a trabalhar como resposta. Deus já tinha confirmado, né, gente? Mas eu faço prova com Deus mesmo. Aí, beleza. No dia 25, o Bruno foi lá pra minha casa falando, Júlia, você tá doida? Para de ficar colocando Deus à prova. Não é assim que funciona. Não termina comigo. Aí
E aí foi tipo assim, né? Eu tinha feito essa resposta, esse questionamento com Deus. Aí ele foi lá pra casa e falou, Júlia, para com isso, né? Para, não faça isso com a gente, tal. Eu falei, Bruno, se Deus tem casamento para nós, fica tranquilo, porque Deus é Deus até a meia-noite para responder isso aí para nós, entendeu? Ainda que seja meia-noite do dia 25, do dia 26, né? Deus, ele vai responder, pode ficar tranquilo. Aí tá, quando deu 11h50, 10 minutos para meia-noite mais ou menos, ele recebeu uma ligação. Porque assim, gente, eu fiz prova com Deus, mas a gente tava correndo atrás. A gente foi, entregou currículo, a gente fez tudo que tinha que fazer, né? Perguntamos pessoas sobre emprego e tudo mais. E aí, quando deu 10 para meia-noite mais ou menos, exatos assim, ele recebeu uma ligação de alguém falando para ele assim, aqui, tem como você começar a trabalhar na segunda-feira? Aí ali, a gente foi e viu o quanto Deus... Aí, gente, foi tipo isso. A gente percebeu o quanto Deus estava no controle do nosso relacionamento, sabe? E aí, beleza. Ele começou a trabalhar e tal. E ali eu falei, não tem mais dúvida. Deus está no controle. Deus quer que a gente casa, né? E aí, beleza. Eu comecei a trabalhar também, né? Num restaurante, né? A Farid me abriu as portas. Restaurante do Guinho. Comecei a trabalhar lá. E aí, Fiquei. Aí eu falei pra ela que eu queria noivar, né? E aí Deus tocou no coração dela pra ela me dar a ornamentação da igreja, né? Todinha, pra poder eu noivar. Ela me deu a ornamentação todinha da igreja pra eu noivar. Noivei. E aí eu comecei já a marcar as datas do casamento. Gente, a gente não tinha condição de nada, sabe? Mas antes do Bruno me conhecer, olha só. Aí, gente, foi isso, né? Eu noivei e quando pensa que não, né? A gente não tinha condição nenhuma de casar. Só que antes do Bruno me conhecer, ele tinha comprado uma cama, não, ele tinha comprado uma geladeira, uma máquina e um fogão. Porque o irmão dele foi para os Estados Unidos, então ele acabou comprando na mão do irmão dele, né? Aí, beleza. O meu irmão foi para os Estados Unidos também, tempos depois, né? Depois que a gente já casou. E aí ele me deu a cama, o guarda-roupa, uma mesa e o sofá. O resto da casa, assim, a casa foi toda ganhada, sabe? Tudo nosso foi ganhado. E aí, tipo assim, ganhado não, o Bruno comprou algumas coisas, né? Igual eu falei pra vocês. E aí, gente, a gente foi lá, casou, né? E pra glória de Deus, foi tudo providência de Deus. O diabo tentou agarrar a minha certidão de casamento, mas graças a Deus, Deus colocou uma pessoa abençoada dentro do cartório pra me ajudar. Aí, gente, como eu falei pra vocês, foi isso, sabe? Deus colocou alguém dentro do cartório, lá de Sabinópolis, minha cidade, para poder me ajudar com a certidão de casamento. Então você pensa, tudo foi Deus, assim, foi Deus purinho, sabe? E casamos, né? Estamos juntos até hoje, para a glória de Deus, e vamos ficar juntos até a eternidade. Essa é a expectativa, né? E querendo a Deus, quem impedirá? Então foi isso, gente. Foi assim que eu conheci o Bruno, foi assim que eu casei com o Bruno. Só que eu pulei, né? Porque o vídeo ficou enorme, muito longo. Inclusive, me desculpa, né? Mas curta esse vídeo, comenta, porque eu sei que vai abençoar muita gente aí. E você que tá querendo começar a namorar, né? Você tá sentindo confirmação de Deus. Se não, gente, se não sentir confirmação de Deus, não envolva, não case, porque vai dar problema no final, tá? Então, ora. Então eu digo a vocês, antes de você se unir com alguém, fazer alianças com alguém, pergunte a Deus se Ele quer que você faça esse tipo de aliança com esse tipo de pessoa. Porque, gente, casamento não é brincadeira, casamento é pra eternidade, sabe? Então, ora a Deus, sabe? Para que você não seja uma Dalila na vida desse Sansão, né? E para que né, também não haja homens aí para destruir a sua vida, né? Sua sentimental, sua emocional. Então, é sobre isso, gente. É sobre isso. E ora a Deus antes, porque Deus tem o melhor para você, né? Assim como Deus fez na minha vida esse milagre de me casar, né? Mesmo eu não querendo, gente, eu tá com vocês. Eu falei a vida inteira que eu não queria casar. E na primeira oportunidade de casar, eu casei. Recebi muita crítica e tudo mais, mas graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então é isso. Um beijo.